Repete? Pode repetir agora. Conheço o seu Vamos. país bem, Isso. ok? Desde cá de baixo até lá acima. Por isso, quando falo, sei o que é que digo, ok? E o que a Pronto, senhora falou? tudo bem. E o que a senhora Tudo falou? bem. Pronto. O que a Tudo senhora bem. falou? Pronto. Tá bem filmada a sua cara aqui. Sim. Pode isso repetir, mesmo. pode Já continuar. disse, minha senhora, vá dar Não pegou na filmagem minha bem. Senhora, vá para o seu Pode país, falar. não me chateie. Vá pro seu Não país? Chateie, não chateie, vá para o seu país. Isso, vá pro seu Não, país. não é português. Esse é, não esse é o deve cá retrato. estar. Não deve cá estar, minha senhora, não deve cá estar. Deve voltar, posso dizer. A senhora não é portuguesa, não deve cá estar. Ok? Certo. Boa viagem. Já passou. Certo. Não, tô continuando. O senhor não quer que eu filme? Eu sou brasileiro também, mas não precisa. Pois, mas já estamos. Não passou, ela tá falando. Ela tá falando ainda. Ah, não, é que sabe, os Precisa. E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus e eu tenho 25 anos e eu resolvi começar uma vida nova aqui em Portugal. Eu criei esse canal para falar um pouco sobre as minhas experiências, minhas expectativas e o que eu tô vivendo aqui em Portugal, até para orientar as pessoas que estão querendo vir. E no primeiro vídeo desse canal eu vou falar um pouco sobre xenofobia, que é um assunto que está em alta e muita gente está falando, a mídia está falando, e eu quero falar um pouco sobre isso porque eu vim do Maranhão, ou seja, eu sou nordestino, e antes de vir para Portugal, eu cheguei a conhecer vários estados do Brasil e conheci todas as regiões do Brasil. Ou seja, as 5 regiões do Brasil eu cheguei a ter contato, cheguei a conhecer, e eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito do que estão falando tanto sobre xenofobia aqui em Portugal. Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu quero falar um pouco sobre o meu contexto no Brasil. Quando eu estava no Maranhão ainda, fazendo faculdade, chegou um aluno de intercâmbio que era do continente africano. Ele falava um português, só que era um português um pouco diferente, carregado de sotaque. E muita gente ficou brincando com ele, ficou zoando, tirando sarro, mas logo depois deixaram de mão. Ele mesmo encarou como brincadeira e tudo não passou disso. Apenas a galera realmente dizer que ele falava um pouco diferente. Só que, quando eu viajei para várias regiões do país, eu comecei a perceber que existe sim no Brasil um pouco de xenofobia, e xenofobia velada, mais especificamente na região do Rio Grande do Sul. Eu não vou falar em que cidade do Rio Grande do Sul eu fui e não vou dizer que era uma coisa generalizada, porém, eu passei lá nessa cidade 3 meses. E durante esses 3 meses eu reparei em algumas coisas que aconteciam comigo por eu ser nordestino. Uma das coisas é que a galera de lá gostava de brincar muito comigo, falando coisas como: veio da onde? Paraíba ou Bahia? Que para eles só existiam esses 2 estados do Nordeste. Perguntaram se eu vendia rede e se no Nordeste era muito quente, coisas como se tinha água no Nordeste, essas coisas assim bem banais. Que se eu fosse pegar uma pilha e ficar nervoso, obviamente eu teria arrumado uma confusão. Mas ao invés disso, eu brinquei de volta e fiquei zoando o fato de eles chamarem pão de cacetinho. Pois muito bem, quando eu cheguei aqui em Portugal, estava em alta esse assunto, lembrando, há 6 meses atrás e até hoje, de xenofobia. Então eu pensei que eu ia tomar uma situação muito pior do que eu tomei no Brasil. E eu vou ser bem honesto com vocês, não foi nada do que eu estava esperando. Eu passei por 3 cidades, Lisboa, Porto e Ponte de Lima. Em Ponte de Lima é uma região mais rural, então eu cheguei a me perder à noite voltando para casa. E mano, eu tive que parar para pedir informação porque meu celular descarregou, então nem poder acessar o Google Maps eu tava podendo. E eu vi 2 portugueses numa praça à noite conversando, eles eram senhores já mais velhos, e eu fiquei vexado naquela, né, de pedir informação para eles, principalmente no Brasil. Se a gente tá no Brasil, mano, e a gente vai pedir informação para alguém à noite, você fica com medo de ser assaltado ou de ter seus órgãos roubados, né? Mas eu tomei coragem, fui lá e me aproximei deles e expliquei a situação, que eu era brasileiro, estava 2 meses aqui e tinha me perdido, não sabia onde era a minha casa. Eu dei a descrição da minha casa e eles sabiam onde era o caminho, eles já moravam lá há anos e eles se ofereceram ajuda para me levar lá em casa. Pegaram o carro, tudo. Eu fiquei, mano, morrendo de medo. Tipo assim, mano, esses caras vão roubar meus órgãos. Mas eu resolvi dar um voto de confiança pros portugueses. E eles me levaram até lá em casa, ofereceram o celular para eu entrar em contato com alguém que se tivesse preocupado comigo. Não só isso, como os caras, mano, me deixaram na porta de casa à noite e ainda esperaram até eu abrir o portão para ir embora. Então, eles foram totalmente legais comigo. E essa não foi a única vez que eu me perdi e pedi ajuda e os caras ofereceram um celular numa boa para um estranho que eles nem conhecem. Inclusive,
Várias vezes eu passei aperto aqui em Portugal logo que eu cheguei, aperto, digamos que emocionais, e pensei em desistir por alguns fatores que eu posso falar no vídeo aqui, e brasileiros chegaram para falar o seguinte: desiste, vai embora, aqui não é para ti, vai para casa. Já portugueses chegaram e falaram: calma, vai passar. Outros brasileiros vieram para cá, eles também conseguiram, eles também passaram por isso, calma. Então, a minha experiência com o povo português foi muito positiva. Obviamente, quando eu falo em alguns locais, pelo meu sotaque, que eles chamam de português nativo da minha região, ser um pouco diferente, eu noto que eles olham, principalmente os mais velhos. Agora, tá longe deles chegarem e começarem a fazer algum tipo de bullying comigo, ou sei lá, eu me sentia ameaçado de andar na rua à noite e os caras me meter a porrada. Lá no Maranhão, eu tinha medo de andar na rua à noite e não voltar vivo, de ser assaltado. Aqui eu posso andar nas ruas à noite, gravando com um celular, que é um iPhone, é um celular avisado, e eu me sinto totalmente seguro. E eu sei que ninguém vai fazer nada comigo. Agora, existem percepções diferentes de xenofobia e pessoas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que ela é nordestina e ela veio pra cá tem cerca de 1 ano, ou seja, ela tem 6 meses de experiência a mais que eu. E ela falou que, por parte dos portugueses, ela já tinha recebido 5 atos de xenofobia diferentes. Eu achei bem estranho, mas eu nunca perguntei a respeito como que foi mais profundamente, porque eu acredito que esse tipo de coisa a gente não deve ficar esmiuçando nem perguntando, eu também sou um cara que fico muito na minha. Até que um dia a gente estava trocando ideia, conversando, e ela me falou que ela estava tendo problemas com um rapaz do Rio de Janeiro, a respeito de um jogo que ela jogava. E aí eu fiz uma boa e velha piada, né? Eu falei, ó, cuidado, essa galera do Rio de Janeiro resolve as coisas na bala. Mano, ela parou o que ela tava fazendo, ela me olhou séria e falou o seguinte: é sério que você tá aprendendo com os portugueses a ser xenofóbico? Galera, eu fiz uma brincadeira, uma piada a respeito do Rio de Janeiro, que é uma região que eu já fui, que todo mundo sabe que é violenta pra caramba, que realmente tem muito assalto. Eu não sei nem como o turista gosta de ir pra lá. Eu mesmo já fui pro Rio de Janeiro 3 vezes, como eu já disse aqui outras vezes, e fui assaltado uma dessas vezes. Mas quando eu fui fazer a piada com essa minha colega de trabalho, ela disse que eu tava aprendendo a ser xenofóbico com os portugueses. Então vocês veem que tem um grau de percepção diferente do que é xenofobia. Para mim, olhares ou palavras, dependendo do grau, claro, não são agressivas. Eu, particularmente, sou órfão, eu vim de orfanato, nunca tive família, então eu sempre tive olhares diferentes para mim. Seja porque eu não tinha família, seja porque eu não tinha pai nem mãe que olhasse por mim, então as pessoas achavam que eu poderia ser um marginal. Quando eu fui pro sul, que acreditavam que eu tava fugindo do Nordeste, teve até um cara que perguntou se eu tinha feito alguma coisa lá no Nordeste e tinha fugido pra lá. Então, eu já tomei esse tipo de coisa há muito tempo no Brasil. E aqui em Portugal, eu me senti muito mais aceito do que no meu próprio país. Então, falar que os portugueses são xenofóbicos pra mim, em relação aos brasileiros, é dizer que os brasileiros são anjos, são perfeitos, e não é isso que eu vejo aqui. Existem brasileiros que sim aprontam e fazem bagunça. Agora, existe xenofobia em Portugal em relação aos brasileiros? Pode até ter, só que não é nada disso que estão pintando. Agora, em relação a ciganos ou pessoas da religião muçulmana, aí é outro papo e eu posso trazer isso em um futuro vídeo abordando um pouco mais sobre isso. Porque de fato existe sim um certo preconceito e os portugueses justificam isso. Mas quem sabe pode ser tema para um próximo vídeo. Um forte abraço a todo mundo, falhou e até a próxima. Tchau, tchau.